Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashvarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Ok, então estamos de volta aqui com o nossa introdução ao Yoga Sutra. Então, antes da gente continuar, eu quero dar uma informação para vocês sobre os próximos passos. Então, eu estou planejando fazer um workshop por mês, uma aula de 4 horas como essa, quer dizer, de 3 horas e meia como essa, uma vez por mês, para entrar realmente no estudo do Yoga Sutra. Como uma introdução a essa aula de hoje, né? Apresentando o background, as conexões e tudo mais, e seguindo com o estudo dos sutras, não necessariamente na ordem com que eles aparecem, mas como uma aula de introdução ao estudo dos Yoga Sutras, trazendo, talvez, em tópicos, o que é importante dentro do Yoga Sutra. Né? Para que talvez um dia a gente consiga um estudo regular do texto mesmo, com todas as nuances e tudo mais, mas o objetivo nesse momento é trazer as ideias, né? o coração do Yoga Sutra, digamos assim, de uma forma simples e com a qual a gente consegue localizar e se relacionar. Né? Então, já deixo aqui o convite para vocês, para o próximo mês, para mais um workshop como esse de introdução ao Yoga Sutra. A gente vai entrar, né, no estudo mais em detalhes dos primeiros 4 sutras na próxima aula. Então, hoje, nessa segunda parte, né, a gente deu, então, na primeira parte, uma introdução que veio, assim, digamos assim, de um zoom bem aberto, né, e fechando esse zoom aqui, onde que a gente está com relação ao Yoga Sutra e tudo mais. Então, o Yoga Sutra é um texto chamado Shastra, que é a base filosófica, digamos assim, de uma linha, de uma escola de pensamento, de um darshana, e a esse Yoga Sutra se seguem Bhashya e outros comentários secundários, sendo o principal Bhashya, e outros que seguem explicando as palavras e o conteúdo por trás de cada uma dessas formulazinhas que formam os sutras. Então, a gente viu, no aspecto de produção literária, tem um triângulo, assim, então uma base bem larga, com vários comentários, e uma coisa que eu não mostrei para vocês, que é o último livro que eu não mostrei para vocês, que é esse que é um livro relativamente novo, que tem um bom comentário, tanto que eu já li, gostei muito do que ele apresenta no início, um pouco de história, um pouco de contextualização. Boa parte dos textos que eu citei, ele também cita na introdução dele. E a abordagem também da tradução é relativamente boa. Então, é um texto relativamente moderno, foi publicado acho que no ano passado, ou 2 anos atrás, alguma coisa assim. E não, acho que é mais tempo. Publicado nos Estados Unidos em 2009 e na Índia pela primeira vez em 2018. Mas eu só cheguei a saber desse livro há uns 2 ou 3 anos atrás, e é relativamente interessante. É uma boa tradução, uma compilação moderna, mas ao mesmo tempo respeitando a tradição de ensinamento, os comentários e as visões, mas de uma forma independente. A mesma coisa que eu esqueci de comentar, é que eu vou trazer agora
nesse ponto é, considerando o que é o yoga dentro da tradição védica e tudo mais, a gente já viu um aspecto que é uma abordagem filosófica do yoga. Até agora a gente não falou de asana, nem de botar o pé atrás da cabeça, nem, né, nem de nada disso. Tudo que a gente falou agora, até agora, tem um aspecto textual, produção literária e tudo mais, que traz, né, um aspecto de filosofia, de entendimento de realidades, que é a característica de toda a tradição nascida nessa área chamada Índia, que é o que? Levar a gente a um processo de introspecção, de autoconhecimento, para que, como fruto disso, a pessoa alcance aquilo que é mais valioso nessa existência humana, digamos assim. Então, todo o objetivo da tradição védica, seja em que caminho for, é levar o indivíduo a alcançar moksha, seja lá o significado do que moksha seja. Moksha, nirvana, kaivalya, né, todos esses são sinônimos. Então, alcançar o que se chama, né, a gente chama de autoiluminação, ou de libertação, de liberação, autorrealização, todas essas palavras em português são usadas para respectivamente para corresponder, digamos assim, a essas palavras em sânscrito que eu usei. Então, a gente precisa entender que, mesmo nesse yoga que a gente conhece, de asana, pranayama, que tem um enfoque maior no corpo, o objetivo por trás de tudo aquilo que se faz ainda é a libertação, ainda é alcançar esse estado de autorrealização, de libertação, essa liberação, ou autorrealização, como autoiluminação, como chama. Então, a gente precisa entender que tudo o que a gente faz na vida acaba se tornando yoga, ou servindo ao propósito do yoga. Né? Se a pessoa entende que o yoga é essa busca por uma realização espiritual, a autorrealização, a iluminação, a vida não tem mais essa parte aqui o yoga toca, essa parte aqui o yoga não toca. Porque a pessoa é uma só, né? Vivendo uma vida. O que ela faz com a vida é que faz diferença, né? Como o pessoal fala, vida material, vida espiritual. Não tem diferença, tem uma vida. Ou você faz dela focada no material, ou você faz dela focada no material. Você é só uma pessoa vivendo uma vida até então. Então, entender que as diferenças são filosóficas dos diferentes caminhos também traz um ponto muito importante, que a gente une todos eles numa base em comum, mas a gente também diferencia quando a gente fala sobre a natureza dessa libertação, como que essa libertação é alcançada. Isso é o que caracteriza as diferenças dessas diferentes escolas de pensamento. Que, na verdade, na prática, no dia a dia, na vida, todo mundo tem que fazer uma prática de controle do corpo, de controle respiratório, de valores. A base é a mesma, chama Dhamma Paramata Tiksha. É a mesma coisa, você vai ver, Ahimsa, né, Asana Pranayama. Né? Todo mundo tem que passar por uma base em comum. Então, existe uma grande área em que todos nós compartilhamos as práticas, o estilo de vida, a forma com que a gente deve se conduzir, o dharma, o karma, tudo isso é visão compartilhada. Mas a diferença também é importante da gente pontuar. Então, por exemplo, num yoga que toma como base, por exemplo, o Sankhya, mais próximo do Sankhya, existe um indivíduo separado de tudo que vai estar sempre separado de tudo. E o objetivo de libertação é esse indivíduo se libertar dos seus vasanas, samskaras, e suas vidas passadas, seus karmas, seu papel nesse mundo, e se livrar desse ciclo de nascimento, morte, mas o indivíduo retém a sua individualidade, porque são vários purushas, vários indivíduos separados. Em outras linhas, como, por exemplo, no Vedanta, a ideia básica é a mesma,
mas ao invés de manter uma individualidade no final, essa individualidade também deixa de existir, e o que existe é uma realidade de pano de fundo, digamos assim, como se você visse um filme na tela do cinema, né? A tela é branca, o filme nada mais é do que um jogo de luzes ali. Então, quando aquele jogo de luzes desaparece, o que permanece, né? Permanece a tela que era branca, continua sendo branca durante o filme e continua sendo branca depois que o filme acaba. Então, existe uma base única ali, apesar das existências, né, temporárias surgirem com as diferenças, com as cores, com os movimentos, é como se fosse uma projeção numa base única. Da mesma forma, o Vedanta olha para esse mundo como uma projeção numa base una. Então, quando essas projeções se vão, a base permanece a mesma de antes, intocada pela luz, pelo movimento. Então, aí uma diferença importante, por exemplo, quando o Sankhya e o Yoga, ligado ao Sankhya, pensam em moksha, pensam em libertação, pensam em nirvana, em kaivalya, esse nirvana ainda mantém um senso de diferença, de separação, porque a individualidade permanece. Quando a gente olha para o Vedanta, esse moksha, essa libertação, esse nirvana, kaivalya, é a quebra até mesmo desse senso de individualidade. Então, isso faz uma diferença filosófica no objetivo para onde cada uma está levando ali. Um está levando à aniquilação até mesmo da individualidade, né? E o outro está levando à permanência de uma individualidade, mas agora é uma individualidade iluminada, né? Que não tem mais sofrimento, que não tem mais nascimento. Então, existem diferenças, essas diferenças são importantes. Mas a gente tem que ver a dimensão em que essas diferenças existem e outras dimensões onde essas diferenças não fazem diferença. Porque todo mundo tem que fazer asana, todo mundo tem que fazer pranayama, todo mundo tem que viver uma vida de valores, todo mundo tem que tomar cuidado com a rimsa, shaucham e tudo mais. Todo mundo compartilha do mesmo estilo de vida. E aí, como que funciona, então? Como que eu me posiciono dentro disso tudo? Uma coisa é a gente pertence a uma escola, vem ouvindo, né? Nasceu dentro de uma família, ou se juntou a uma escola, uma sampradaya. Mas, na verdade, cada um tem que analisar onde que o seu coração acha ressonância, sabe? Essa aqui é a beleza da tradição védica. Apesar dos filósofos debaterem filosoficamente para saber quem que está certo, quem está errado, e aí eu estou mais certo, outro está errado, isso funciona no campo da filosofia para estabelecer uma abordagem e desenvolver toda a escola de pensamento. Mas no caminho individual que leva a essa libertação, cada um tem que chegar a um ponto de entender o que ressona comigo, que sou aquele indivíduo buscando libertação. Então, existe uma gama de filosofias, de escolas e tudo mais, mas existe um indivíduo que sofre, que quer se libertar do sofrimento. Um indivíduo que se vê limitado e quer se libertar da limitação. Um indivíduo que se vê infeliz e que busca a felicidade e a paz. Então, na perspectiva do indivíduo, eu tenho que me situar no meio dessas filosofias todas que brigam para saber quem é que está certo e quem é que está errado. Não importa para mim. Eu tenho que encontrar o meu lugar nessa grande tela com base naquilo que toca e fala para o meu coração. Faz sentido para mim. Então, eu dou uma chance de ouvir e de praticar, e de seguir, de me vincular e de seguir adiante nessa vida, né, que inclui esse yoga, que inclui o estudo filosófico, que inclui as outras práticas. Então, não é para a gente brigar com ninguém e dizer que só Vedanta está certo, só Yoga está certo, só Sankhya está certo. As diferenças são filosóficas e nenhum de nós aqui é gabaritado para ser filósofo em debate, né? Das nuances, né? Do hair splitting arguments, como eles dizem em inglês.
você usa de argumentos para partir um fio de cabelo em dois, assim. Aquele tanto de no detalhe do detalhe, nenhum de nós é qualificado ou gabaritado, ou tem aquele tanto de conhecimento para entrar em nenhum tipo de debate. Então, enquanto buscadores, enquanto praticantes, enquanto indivíduos que sofrem buscando uma condição livre de sofrimento, todos esses debates filosóficos, na verdade, são inúteis para o nosso processo. Como eu terminei a primeira aula falando, a gente precisa encontrar um professor, encontrar uma prática, encontrar um caminho e seguir por um tempo. E ver os benefícios que a gente consegue colher desse caminho, dessas práticas, desse estudo. Reavaliar a nossa própria vida. Talvez no nosso caminho outro professor cruze. E aí, daquele caminho, você passa para um outro caminho, para um outro caminho. A gente não sabe. Talvez uma pessoa tenha um único caminho a vida inteira. Outra pessoa tenha vários professores que cruzam e acrescentam alguma coisa. Então, a gente realmente, dentro dessa tradição védica, com esse guarda-chuva grandão em que todas as outras, né, escolas e tradições estão dentro, o que tem de mais bonito é essa capacidade do indivíduo poder escolher o seu caminho, escolher a sua deidade, a qual quer fazer uma puja, quer fazer uma oração, escolher até mesmo o professor, porque o aluno vai ser testado, mas antes de ser testado, ele que chega para o professor e diz: professor, por favor, me aceita como seu aluno, me ensina. Né? Então, o aluno tem a liberdade até mesmo de escolher o professor. Então, a gente precisa, tendo essa visão de uma tradição tão ampla, a gente precisa ter no fundo da nossa mente de que a gente precisa encontrar o nosso caminho, né? Encontrar o nosso professor, a nossa prática, a nossa rotina, alguém que vai caminhar com a gente e guiar os nossos passos para que a gente possa progredir nesse estudo, nessa prática, na meditação e ganhar os frutos que esse caminho tem a nos oferecer. Então, por isso também, que dentro da tradição a gente viu várias escolas abrindo, né, como caminhos paralelos e trazendo pequenas diferenças de outras escolas de acordo com o que mesmo um Rishi viu um pouquinho diferente num mantra, ou talvez mais tarde, agora recentemente, cerca de 150, 200, nem 200, 150 anos atrás, de 100 a 150 anos atrás, a gente viu o boom de professores que a gente tem como influências fortes no campo do yoga nos dias de hoje. Né? Então, como eu estava falando no finalzinho, o yoga que a gente vê hoje, que a gente recebe hoje, vem basicamente de três grandes influências dos últimos 150 anos, que foi Sri Aurobindo, né? Swami Shivananda, de Rishikesh, e Krishnamacharya. Né? Então, a gente tem três polos, três marcos na história, né? Antes deles e depois deles. Né? Do Sri Aurobindo, todo o yoga integral de Sri Aurobindo continua até hoje. Né? De Swami Shivananda, vários discípulos em diferentes linhagens e tudo mais chegam para a gente, né, com vários aspectos, como, por exemplo, o Swami Shivananda foi o guru do Swami que abriu a escola de yoga de Bihar, por exemplo. Então, a gente tem Bihar School of Yoga, Satyananda. Aí o Swami Shivananda foi também o guru do Swami Chinmayananda, que abriu oportunidade para a gente, ocidental, mulher, de todos os lugares, todas as idades, de todas as castas, de todas as crenças, poder estudar Vedanta, por exemplo. Então, o Swami Shivananda também foi o guru do Swami Vishnudevananda, que criou a Shivananda International, né? Diferente da Divine Life Society, que está lá em Rishikesh. Então, o Swami Shivananda foi um marco que abriu também várias linhagens paralelas a partir dele. Ele ensinou alguma coisa para eles, mas vários discípulos pegaram uma porção daquilo que ele ensinou e se dedicaram mais a divulgar, a promover, a levar adiante, talvez uma porção do tanto que eles receberam. Tanto que, por exemplo, em Vedanta, o Swami Shivananda também ensinava Vedanta.
Mas quando o Swami Chimbananda queria estudar mais, ele mandou ele para o Swami Tapovan, que era só para estudar Vedanta. Então, assim, é isso que eu quero mostrar para vocês. A tradição é tão bela e tão ampla que não tinha ninguém fechadinho na sua caixinha fazendo só aquilo o tempo todo. O Swami Shivananda ensinou yoga, Vedanta, Ayurveda e tantas outras coisas para o público em geral, tratou as pessoas, fez tantas coisas. E cada um dos seus discípulos dizendo, eu sou discípulo de Swami Shivananda, os discípulos fizeram até coisas diferentes, né? Seguiram caminhos diferentes, todos eles, né, com aquela, eu sou discípulo de Swami Shivananda. Então, não existe essa visão pequena que nós ocidentais temos, de que uma coisa tem que seguir a outra e tem que ser todo mundo em linha reta, sabe? Todo mundo vestido de, sabe, de terno, com gravata, todo mundo de terno preto, com gravata preta, com camisa branca, com cinto combinando com sapato, e todo mundo igualzinho. Existe uma possibilidade de criar, digamos assim, sem perder o foco no reproduzir também aquilo que eles aprenderam. Todos eles aprenderam de Swami Shivananda. Todos eles se declaram discípulos de Swami Shivananda. Todos eles desenvolvem um trabalho um pouquinho diferente um do outro. Então, essa é que é a beleza da tradição. E aí, a outra grande influência foi Krishnamacharya, que ele mesmo deixou, não, um corpo de ensinamento do Yoga Mandiram, está em Chennai até hoje e tudo mais. Aí tem o Patabi Jois, que veio, né, dessa tradição, tem o próprio Iyengar, que era cunhado do Krishnamacharya, né, tem o Desikachar. Então, você vê, o Iyengar para o Krishnamacharya, para o Patabi Jois, para o Desikachar, todos fazendo coisas um pouquinho diferentes do seu próprio jeito. Então, esse é o yoga que a gente recebe hoje em dia. E se você parar para olhar eles, o Krishnamacharya, o Iyengar, o Swami Shivananda, todos eles escreveram um comentário ao Yoga Sutra, concorda comigo? Tem lá no Coração do Yoga, do Desikachar. O Krishnamacharya também deixou alguns escritos, o pessoal fala que ele dava aula de Yoga Sutra. O Iyengar tem também lá a sua tradução do Yoga Sutra. Enfim, cada um vai trazer a bagagem filosófica e apresentá-la segundo a sua linhagem, de acordo com o que aprendeu do seu professor. Mesmo que eles tragam, introduzindo uma versão diferente, uma escola paralela, tem espaço para que todo mundo coabite, coexista dentro desse guarda-chuva da tradição védica. Até tem espaço, por exemplo, para Nata Sampradaya dizer que não pertence aos Vedas, que não tem nada a ver com os Vedas. Considerando que, por exemplo, Gorakshanatha, um grande sábio, é considerado no sul da Índia como um grande santo yogi Siddha Purusha, que influenciou tantas áreas como yoga, ayurveda, tantra e tantas outras áreas, e a Nata Sampradaya diz que não tem nada a ver com Veda. Eles têm nada a ver com Veda, Vedanta, então nem se fala, nunca fale Vedanta perto de um Nata Sampradaya. Alguém da Nata Sampradaya. Eles vão comer seu fígado. Não fale em Veda, não fale em Vedanta. Então, todos eles têm espaço, e qual que é o nosso papel? Encontrar o nosso lugar nesse esquema de coisas. Não criticar ninguém, sendo meu aluno, né? Eu tenho uma grande solicitação é pedir que ninguém critique ninguém, que entenda as diferenças e que a gente se posicione. Claro, se alguém te ofender, né, você pode se defender, não tem problema. Mas tentar entender muito mais, acolher e abarcar toda a tradição do jeito que a tradição é oferecida para nós. Então, tá. Então, essa é a tradição que veio no sentido de produção literária, de tradição de ensinamento, Shastra, né? A abordagem do Shastra, do Yoga Shastra, o Yoga Darshana Shastra.
o Patanjala Yoga Darshana. E aí o yoga moderno que vem para a gente na forma desse yoga que é ensinado por um desses discípulos ou pelos outros que vieram depois. É claro que tem yoga conversando com Tantra, é claro que tem yoga conversando com budismo, é claro que teve uma mistura, porque essa é a característica da tradição védica. Está aberto para trocar e cada um escolher o seu lugar, então tudo bem. Então não tem uma posição fixa. Então esse aqui é o yoga que chega para a gente nos dias de hoje. Um yoga que tem influência do Tantra, que tem influência do budismo, que tem influência de Vaishnava, que tem influência de Shivaísta, que tem influência de Adwaita, que tem influência de tudo misturado. E talvez chegue para a gente no Ocidente, como é uma crítica, mas eu gosto sempre de falar, na verdade, quando a gente entra, né, nos portais do yoga no Ocidente, o que a gente tem, na verdade, é uma pizza fatiada, que cada um pegou o seu pedacinho e disse que aquilo ali é yoga. Imagina uma grande pizza, aquela pizza bem família, grandona. Aí foi cortada em pedacinhos, assim. Nem estou dizendo em triângulos, estou dizendo em losangos, sabe? A pessoa corta miudinho, você pegar com garfo e sair comendo. Então, cada um pegou o seu pedacinho e disse, isso aqui é yoga. É uma crítica, mas é uma crítica benevolente. Porque cada um bebeu da água do yoga e passou adiante aquilo que entendeu, que reconheceu, que dá validade, mas, na verdade, quando a gente olha, é um pedacinho daquela grande pizza que é chamada yoga. Aquela pessoa está degustando só aquele pedacinho. Então, a ideia é trazer uma visão mais ampla, até mesmo para esse yoga moderno que a gente tem aqui hoje, com tantas influências que chegam para a gente, deixar uma mente e um coração aberto para aceitar outras formas de ver o yoga na sua manifestação, digamos assim, mais tradicional, no que diz respeito aos textos, aos shastras, ao estudo filosófico, ou na sua manifestação moderna, com todas as linhagens diferentes que a gente vê, até o De Rose, o professor Hermógenes, e todas as linhagens mais modernas que a gente vê, algumas que são, né, boas, outras que se desviaram do caminho, que também faz parte. Então, não é salvando ninguém ou perdoando ninguém, né, o que cada um fez de errado, até pelo karma, vai ser contado em algum momento. Mas é a amplitude da visão que é necessária. Aí, então, a gente vendo o yoga, pizza francesa, é verdade. Então, a gente vendo o yoga dentro dessa tradição védica, com todas as possibilidades de dialogar com tradições que caminham em paralelo, faz com que essa pessoa que chegue aqui hoje, digamos assim, a gente está analisando o contexto da tradição, né? No contexto da tradição, a pessoa que chega para o ensinamento do yoga já vai ter uma exposição anterior à própria tradição. Você vai ter, talvez, nascido numa família de yogis, uma família religiosa, uma família disso ou daquilo, enfim. A pessoa estaria nascendo nessa tradição, ou ela estaria sendo exposta durante a vida a práticas, a disciplinas, a questionamentos filosóficos que levaram essa pessoa a encontrar o caminho do yoga, que é geralmente o nosso caso. A gente não nasceu numa família de hindus, ou enfim, de tailandeses ou de balineses, né? A gente nasceu no Brasil, talvez numa família católica ou protestante, alguma coisa nesse sentido, ou talvez um bandista, candomblessista, o que for. E aí, por questionamentos filosóficos, por uma busca, às vezes até por prescrição médica, né? Vai fazer yoga que é bom para alongar, é bom para as costas, é bom para acalmar, né? Tá com ansiedade. Aí a gente entra numa busca que o yoga talvez tenha algo a nos oferecer. Aí Patanjali começa o seu Yoga Sutra com uma palavrinha-chave, Atha. Atha Yoga Anushasanam. Atha significa então, né? Thereafter.
né? Digamos que eu não conheça vocês. Né? Tem gente aqui na minha aula hoje, é a primeira vez que eu estou vendo pessoalmente. Né? A gente vê uma foto no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? Talvez tenha visto um vídeo no YouTube. As pessoas estão vendo pessoalmente pela primeira vez, apesar da distância virtual. Então, nunca te vi na vida. Estou chegando na sua frente pela primeira vez. Você acha que eu vou chegar e vou falar, então, e aí, como é que tá? A não ser que eu seja carioca. Então, tudo bem? Aquele então não faz sentido. E aí, tudo bem? Então, como é que estão as coisas? Né? Vai chegar assim, um casual carioca ali. Mas, como eu sou carioca. E aí, tudo bem? Como é que tá? Pô, então, tudo beleza? Né? Vou chegar nesse então. Mas ainda assim, até esse então casual, significa que tem uma transição ali acontecendo. Eu não te conhecia, nunca falei com você antes. Aí chegou o momento da gente se encontrar, então chegou o momento de interagir. A gente vai usar esse tipo de expressão quando existe uma conexão, um link entre algo que veio antes e isso que vai estar começando nesse momento. Então, a gente começa a segunda parte da aula. Então, a gente muda de assunto. Então, alguma coisa acabou de acontecer e a gente está partindo para uma nova etapa. Atha Yoga Anushasanam. Yoga Anushasanam é uma samasa. Anushasanam significa o ensinamento, a exposição, na forma de ensinamento. Anushasanam. Anu significa aquilo que está próximo, que vai seguindo, que vai fluindo junto. Shasa não é aquilo que é ordenado, mandado, apresentado. Então, aquilo que é, por exemplo, um ensinamento, né? Aquilo que vai apresentado do professor para o aluno, que vai fluindo ali. Então, é Yoga Anushasanam. Yoga Anushasanam. A gente tem, então, o ensinamento, a apresentação do que é yoga. Mas como pode? Se eu nunca ouvi falar de yoga na vida, como é que alguém vai começar um discurso dizendo, então eu vou te falar agora do ensinamento de yoga? Não faz muito sentido começar um texto do zero. Então eu estou começando o texto sobre o ensinamento do yoga. Que então é esse ali no início de tudo? Tem dois aspectos importantes. Atha e Om. São duas palavras usadas para Mangalacharanam, para promover uma atitude auspiciosa, ou seja, para invocar uma bênção. Om Atha, Om Atha. Um verso, quando a gente estuda Brahma Sutra, a gente canta no final. Então, Om e Atha são palavras usadas no início de tudo que a gente vai fazer, de um texto, de um estudo, de uma meditação. Qualquer uma dessas duas palavras são usadas para invocar uma bênção, invocar aquilo que é auspicioso, Mangalacharanam. Então, é uma invocação ao divino também, na forma de uma oração, com umas palavras apenas. Então, é como se você invocasse o divino numa oração. Por favor, divino, abençoe aqui os meus trabalhos. Estou abrindo aqui os trabalhos de hoje. Você pode começar com Om ou Atha. É um aspecto. Mas existe um outro aspecto, que é Anantaram. Depois de alguma coisa, isso se segue. Que é esse, então, a gente agora vai passar a falar dessa parte do yoga. Ou aquele outro aspecto. Então, existe uma relação de continuidade, um aspecto, ou uma apresentação, ou um assunto chegou a uma conclusão, e agora uma outra parte se abre. Aí vamos ver aqui como que funciona esse então. Considerando que a pessoa tenha nascido dentro dessa tradição védica, ela tenha vivido uma vida religiosa, enfim, com toda a tradição védica, com os aspectos, né, da cultura e da religião hindu, chega um momento da vida dela
Ela então mergulha num estudo aprofundado sobre, por exemplo, o que é o yoga. Suponha que a gente não nasceu, né, como nós não nascemos na tradição védica. Então, chega um momento da vida da gente que faz sentido olhar para essa tradição, olhar para isso que o yoga tem a oferecer. Então, existe um marco ali, antes desse ensinamento, depois desse ensinamento. Então, tudo que a gente fez antes passa a ser válido e passa a dar suporte para que a gente chegue aqui hoje interessado no que vem depois desse então, né, que é o ensinamento do yoga. Yoga Anushasana. Dentro dessa tradição, os sutras geralmente começam com esse então, até para mostrar para a gente. Por exemplo, Mimamsa Sutra vai começar com Karma Jnana e Atha Karma Jnana sua, alguma coisa assim. O Brahma Sutra também começa com Atha Brahma Jnana. Então, o desejo de conhecer sobre o Brahman. Então, o desejo de conhecer sobre Karma. Aqui, então, o ensinamento do yoga. Um lado é Mangalacharanam, como eu expliquei, o outro lado é fazer a conexão entre o que veio antes e o que vem depois. Então, o que veio antes desse ensinamento do yoga? Veio uma vida. Todos nós vivemos uma vida até então o momento que a gente encontra o yoga. Que tipo de vida a gente tem vivido? Então a gente precisa, quantas vezes a gente fala então, né? Então a gente precisa entender quais são as conexões que levaram a gente a chegar até aqui. A tradição védica fala, e eu não posso, né, me deixar de lado, me eximir de falar, a tradição védica fala que todo ser humano tem 4 buscas fundamentais. Né? Sendo ser humano, ou seja, tendo um nascimento humano, e tendo a capacidade de pensar, de discernir, de fazer escolhas e realizar as suas ações baseadas nas suas escolhas, receber os resultados dessas ações, todas as pessoas que se caracterizam como seres pensantes, deliberados, que têm faculdade de escolha, podem fazer ação e receber o resultado da ação, vão reunir todas as suas buscas em 4 aspectos principais. Todas as pessoas querem segurança, todas as pessoas querem prazeres, todas as pessoas querem fazer aquilo que é o correto e todas as pessoas querem se ver livre de qualquer tipo de sofrimento ou alcançar a felicidade, digamos assim. Vamos colocar só positivo. Então, todas as pessoas querem segurança, todas as pessoas querem prazeres, todas as pessoas querem fazer o que é correto, todas as pessoas querem alcançar a felicidade e a paz. Ninguém tem dúvida sobre isso. Mas quando a gente analisa essas 4 buscas, em sânscrito chamada Artha, Kama, Dharma, Moksha, na verdade, por trás dessa busca positiva, digamos assim, tem uma busca negativa ali. Como que isso funciona? Veja, a busca positiva é eu quero alcançar segurança. Segurança para mim pode significar dinheiro, trabalho, relacionamento, enfim, qualquer coisa que me dê uma estabilidade na vida, uma segurança. Mas, na verdade, por trás dessa busca de segurança, o que eu realmente quero é me libertar dessa sensação de insegurança que me acompanha desde sempre. No momento que eu abro os olhos como um bebê, eu sou tão pequena, não consigo nem me mexer direito. Não consigo dizer que eu estou com dor de barriga, não consigo dizer que eu estou com fome, não consigo dizer que aquele choro é de sono. A mãe tem que aprender a diferenciar o choro do sono, do choro de fome e do choro de dor de barriga. Porque, né, como bebê, se a mãe se afasta, eu começo a chorar. Por quê? Por insegurança.
Né? Se eu estou com dor, eu estou chorando, estou reclamando por conta da dor, mas por uma insegurança básica que está presente na base daquilo que nós somos. E aí você começa a crescer, começa a se mover sozinho, começa a se tornar mais independente, mas você só desse tamanho, o universo é tão grande, dá medo, dá insegurança. Então, existe na base de todo ser humano maduro, pensante, uma insegurança da qual é que a gente quer se libertar. Para se libertar dessa insegurança, é claro que eu tenho que adquirir coisas, pessoas, relacionamentos, posições, poder, o que quer que seja, que me traga esse senso de segurança. Mesmo que aquela coisa seja transitória, ou fugidia, eu tento me segurar ela para buscar segurança ali. Mas, na verdade, por trás da busca de segurança, o que eu estou buscando é me libertar dessa insegurança básica, que diz respeito a tudo. Eu não sei qual que é o próximo momento. Uma respiração entra, eu não sei se vai sair. Saiu, eu não sei se vai entrar. Então, enquanto adulto, tudo pode contribuir com o meu senso de insegurança. Então, tudo que eu faço na vida vai me levar a me cercar de coisas que me tragam um senso de segurança para viver a minha vida. Aí, quando eu me liberto um pouco dessas inseguranças e adquiro um certo senso de segurança, eu relaxo. Eu relaxo essa busca por sobrevivência, sabe? Eu tenho que sobreviver, então estou o tempo todo inseguro. Briga, né? Luta ou foge, né? Aquela resposta de adrenalina e tudo mais, cortisol e tudo, estresse. Quando eu me vejo numa situação confortável, segura, protegida, eu relaxo. Quando eu relaxo, o que eu quero? Eu quero adquirir prazeres. Na verdade, adquirir prazer é uma busca positiva, né? Quero adquirir prazeres. Na verdade, o que eu quero é me libertar dessa insatisfação comigo mesmo. Se a gente olhar por outro lado. Eu quero me distrair, eu quero me libertar dessa mente agitada, ansiosa, insegura. Aí a insegurança pops up. Então, eu busco segurança imediatamente, quando eu me sinto seguro, eu busco prazeres. É fácil da gente entender. Você conseguiu um emprego, está lá no emprego por 2, 3 meses, seu salário está garantido. O que você vai fazer? Começar a planejar suas férias. As primeiras férias do emprego, né? Depois de 12 meses, ou talvez 13 meses, 15 meses, mas começar a juntar dinheiro para passar as férias, viajar para algum lugar, usufruir, ou sair, comprar roupa nova, sair para beber, para se distrair, fazer alguma coisa. Mas, quando a gente entra numa busca por prazeres, se você analisar bem ali por trás, tem uma busca de se libertar de uma insatisfação, talvez consigo mesmo, com as outras pessoas, com o relacionamento com a vida, até mesmo com o trabalho. Quanta gente vai compensar uma coisa pela outra? O trabalho está tão insuportável, a pessoa sai para beber quase que todo dia. Ela está buscando um prazer para compensar uma sensação de insatisfação. Então, a gente busca seguranças e prazeres basicamente para se libertar da sensação de insegurança e de insatisfação consigo mesmo. Ou parece tão trágico, né? Mas é assim que a gente vive a vida, todos nós, antes de chegar aqui nessa vida de yoga. A gente está antes desse então. E aí, se é uma pessoa imatura, emocional, psicológica, espiritualmente, ela vai fazer qualquer coisa para conquistar segurança e prazer ou para se libertar dessa insegurança e dessa insatisfação. Qualquer coisa significa qualquer coisa. Ela talvez pise na cabeça de alguém, ela talvez trapaceie, talvez use de meios ilícitos, ilegais ou imorais, ou que engordem, para alcançar aquilo que ela quer. Por quê? Porque essa pessoa ainda não enxergou uma dimensão maior da vida, ela é uma pessoa ainda imatura, emocional, mental, psicológico, espiritual.
ainda não viu o impacto das suas ações no coletivo, ainda não se viu numa perspectiva maior. Então, essa pessoa acaba tendo uma ação nesse mundo focada apenas na satisfação das suas seguranças e prazeres, sem considerar nada mais. Essa pessoa não é diferente dos animais, cá para nós. Os animais comem, dormem, se reproduzem, se divertem de vez em quando. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? O que ele está fazendo? Se divertindo ali com ele mesmo. Né? Fazendo buraco, catando uma coisa aqui e ali, catando lagartixa e botando na sua mesa, o gato vai fazer isso. Por quê? Por prazer. Nem comeu a lagartixa, né? Nem por fome. Está te dando um presente ali. O gato foi lá, catou a lagartixa e botou o presente ali no seu computador, na sua mesa de trabalho. Para quê? Para se distrair. Só está entediado, vai correr atrás do rabo. Vai correr com a bolinha aqui e ali. Vai chamar você para brincar. Aí você ignora, vai brincar sozinho. Então, essas pessoas imaturas ainda não entenderam o que é ser humano maduro, né? Vivem não diferentes dos animais, buscando apenas seguranças, prazeres e uma vida básica que, né, que fisiologicamente segue o seu rumo. Algumas pessoas, aí agora já tem um então. Então, depois de viver uma vida satisfazendo prazeres, buscando seguranças, algumas pessoas começam a questionar se a vida é só isso. Será que a vida é feita só para satisfazer prazeres e buscar seguranças? E outro grupo dentro desse ainda vai chegar à conclusão de que mesmo que eu satisfaça todos os meus desejos, mesmo que eu more, sabe, numa fortaleza super segura, cercada por todos os lados, com nada de vidro que pode quebrar, com nenhuma quina que pode bater a cabeça, nenhum tapete que pode tropeçar, super seguro. Ainda assim, pode ser que eu não esteja satisfeito comigo mesmo. Pode ser que eu olhe para mim e ainda sinta que me falta algo. Então, essas pessoas começam a pensar sobre outros aspectos da vida. Geralmente, essa pessoa vai pensar por ela mesma e vai chegar a uma conclusão de que ela sozinha nessa vida não está legal. Melhor incluir outras pessoas. Então, essa pessoa acaba entendendo o valor, por exemplo, de fazer caridade, de ajudar as outras pessoas. Ainda, talvez, numa perspectiva pessoal. Eu fico feliz ajudando as outras pessoas. Né? Isso talvez seja... ainda seja para essa pessoa uma busca pessoal, individual. Eu fico satisfeito quando eu vejo outra pessoa satisfeita. Né? Mas ainda assim já é diferente de antes. Aí essas pessoas vão começar a pensar em outras dimensões da vida, vão começar a pensar em valores, né, em moral, em ética, em outros aspectos. Vão pensar em um valor que elas começam a ter, que é botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir sem conflitos. Tudo bem, eu quero minhas seguranças e prazeres, mas quando eu botar a cabeça no travesseiro antes de dormir, eu não quero aquela sombra, aquele fantasma do tanto de errado que eu fiz para conquistar os meus prazeres. Na verdade, eu quero me libertar dos conflitos, das brigas, das competições, de tudo isso. Eu quero ficar segura, eu quero ficar feliz, mas não quero que seja às custas de ninguém, né? Muito menos às custas da minha própria paz mental. Então, existe um processo de reflexão que leva essa pessoa a questionar sobre o que é correto fazer a cada situação. Será que isso é correto? Será que não é correto? E dentro dessa tradição védica, o Dharma é um conceito muito conhecido, espalhado, mas para a gente, no Ocidente, a nossa reflexão não passa pelo Dharma enquanto Dharma, né, com rótulo, com conteúdo por trás. Passa por dois aspectos: empatia. Eu olho para o mundo ao redor e sinto a dor daquelas pessoas. Então, eu quero minimizar, eu quero fazer alguma coisa para minimizar a dor dela.
porque eu consigo me colocar nos sapatos dela. Eu consigo entender onde é que o sapato está apertando. Quero fazer alguma coisa para minimizar o sofrimento. Quero fazer alguma coisa para ajudar os animais, as plantas, o planeta. Eu quero fazer alguma coisa para ajudar, porque eu sinto que eu tenho tanto, ou eu ganhei tanto, eu conquistei tanto, ou me foi dado tantas oportunidades que eu quero retribuir ajudando alguém, porque eu vejo a dificuldade, eu vejo a dor, ou eu mesmo já passei por ela. Então, a empatia leva a gente a um questionamento que está dentro dessa natureza do Dharma. Se não a empatia, o questionamento sobre o que é correto e a natureza dos meus conflitos. Por exemplo, toda vez que eu falo mentira, eu tenho um conflito interno dentro de mim. Porque daquela mentira em diante, todas as vezes que eu encontrar aquela pessoa, eu tenho que me lembrar da mentira. Eu tenho que me lembrar dos detalhes da mentira. E se aquela pessoa perguntar, eu tenho que contar exatamente a mesma história. A quantidade de pressão interna que vai acumulando ano depois de ano, todo Natal encontrando aquela pessoa, e todo Natal tendo que lembrar qual foi a mentira que você contou para ela mesma, para continuar na mesma. Que no dia que você contar uma história diferente, aquela pessoa te pega. Ah, não foi isso que você me falou. Já era. Anos de esforço para lembrar. Vai gerar uma briga naquele Natal. Anos. Aí é uma briga acumulada por anos. 15 anos você falou mentira para mim. Há 15 anos você sustenta a mesma história. Agora que eu vim descobrir. Me fez de idiota por 15 anos. Vai ter mais 15 anos de briga à frente. Todo Natal pelos próximos 15 anos. Talvez nunca vai ser perdoado. Olha quanta dor de cabeça que uma mentirinha causa. Fala a verdade. O Swami costumava fazer essa brincadeira. O mentiroso tem que ter uma memória de elefante. Porque lembrar todas as histórias para todas as pessoas. E aí você vai contando uma história no topo da outra. Então tem que lembrar versão 1, versão 2, versão 3. Enfim. Então, essa pessoa talvez queira falar a verdade, não porque ela tem um valor por falar a verdade, mas porque ela quer parar com esses ciclos de tensão e, enfim, de contar mentira e ficar lá tendo que, né, guardar todas as histórias para todas as pessoas. Enfim, então a gente começa num discernimento ali, ou baseado na empatia, ou baseado nos nossos conflitos, na busca por resolução desses conflitos, ou baseados por ideias que a gente pega do mundo ao redor, como, por exemplo, de uma religião, ou de uma filosofia, ou de um grupo espiritual, ou de alguma coisa que inspira a gente. Acho que agora eu vou virar vegetariano. Agora eu vou para esse satsanga. Hare Krishna passou na rua cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Você gostou da vibração? Quer saber mais o que é isso? Esse pessoal cantando aí todo vestido esquisito, mas parece feliz, né? Eu estou aqui toda alinhadinha, de terno e gravata, e estou tão me sentindo ruim comigo mesmo. Esse pessoal aí vestido todo esquisito na rua, cantando, dançando, parecendo tão feliz. Aí você pega um cartãozinho e vai lá ver o que eles fazem no festival de domingo. De alguma forma, a gente chega, então, a gente faz essa transição para um caminho dhármico, para um caminho do Dharma. Aí a gente chega nas portas, né, no portal do yoga, seja lá através do médico prescrevendo yoga para acalmar a ansiedade, seja através dos Hare Krishnas no meio da rua, seja através, por exemplo, de um livro do professor Hermógenes, né, que alguém encontrou no banco do ônibus, por exemplo, a história daquele ator, eu esqueci o nome dele agora. Encontrou o livro do professor, quando estava pensando em suicídio, encontrou o livro do professor e o que leu foi transformador. Então, existe um divisor de águas ali. O tanto que a gente viveu antes, que é válido e que foi importante para fazer a gente chegar aqui nesse momento com o coração e a mente abertos para ouvir o que o yoga tem para ensinar. É esse, né, um dos significados, talvez o mais tocante, talvez o mais importante para nós. É ver que a gente tem uma trajetória, não só dessa vida, de muitas vidas, em que, então, chega um momento crucial em que a gente decide se abrir para ouvir um ensinamento
que a gente às vezes nem sabe direito o que é, mas que parece como um chamado, como uma revelação, ou como uma grande oportunidade, ou como uma curiosidade que depois se transforma, né, numa disposição de continuar entendendo e aprendendo. Então, existe ali um momento de uma abertura para o ensinamento. Existe um momento em que esse indivíduo que viveu Artha Kama Dharma, ou melhor, uma vida de Dharma, Artha, Kama, uma vida na qual os valores eram muito importantes e, baseado nesses valores, eu conquistei os meus prazeres e as minhas seguranças, mas que ainda assim, nessa busca de fazer o que é correto, de ajudar por empatia, ou até mesmo para ganhar um mundo superior, né? Por exemplo, os espíritas fazem caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então, você quer salvação, você tem que fazer caridade. Acabou, não tem discurso. Não tem mais conversa. Fora da caridade não há salvação, então se você quer salvação, você tem que fazer caridade. Acabou. Aí depois você descobre no caminho que não é só pela sua própria elevação, não é só para ir para nosso lar ou para qualquer outro mundo, mas tem... cada um vai começar de um jeito, mas vai chegar um momento em que a gente vai ter vivido por um tempo uma vida com valores, sejam esses valores provenientes de empatia, provenientes de uma abordagem filosófica, religiosa, espiritual, que a gente vai chamar de Dharma, no sentido universal. Vai ter passado um tempo fazendo as suas tarefas, realizando aquilo que você tem que fazer, que é o seu Swadharma, né? Aquilo que é esperado de você na vida, cumprir com o seu papel, no seu trabalho, na sua família, vai ter assumido as suas responsabilidades, vai ter vivido com aquele senso de que eu tenho que fazer porque é minha responsabilidade, mas também é minha contribuição, né? E aí essa pessoa chega a um patamar de maturidade em que ela já está relativamente encontrando uma certa paz, uma tranquilidade na vida, que agora a mente dela não é mais fruto de conflitos de uma forma ampla, né? Tipo, falei mentira, então agora estou em conflito porque falei mentira. Ou fiz aquilo errado e agora estou em conflito porque aquilo estava errado. Ou me arrependi de ter falado, me arrependi de ter feito. Ou até mesmo com a empatia, com os valores, eu consigo entender a posição das outras pessoas um pouco melhor. Talvez eu tenha procurado terapia, talvez eu tenha procurado um outro suporte. Então, eu já olho para as outras pessoas e aquela pessoa que talvez queira me ferir ou que esteja fazendo alguma coisa de errado na minha direção, eu já consigo ter uma visão um pouquinho diferente, menos reativa, mais compreensiva, talvez. Então, essa pessoa já encontra um patamar de uma certa estabilidade na vida, em relação ao que ela faz, ao que fazem com ela, a forma que ela vive, ao tanto que ela conquistou. Mas, apesar dessa relativa paz e tranquilidade, uma relativa satisfação que ela conquistou, uma satisfação relativa que ela conquistou, ainda assim tem um senso de que me falta algo. Então, para essa pessoa, chega o momento de mergulhar em uma vida espiritual, né? Ganhou ali uma maturidade emocional e psicológica, agora entra uma outra dimensão da vida, que é uma busca. Agora, apesar de fazer tudo o que eu tenho que fazer, de fazer só o que é correto, evitar fazer o que é errado, ajudar as pessoas e tudo mais, parece que ainda sobra um desconforto interno, uma insatisfação, que não é mais por causa de medo, ansiedade ou insegurança, que não é mais busca de prazeres, porque eu já experimentei tantas coisas, né? Tudo acaba no meio. Mas é porque tem alguma coisa que eu não entendo, sabe? Então chega o momento do ensinamento. Então chega a hora que essa pessoa está aberta a ouvir o que o ensinamento do yoga tem para falar. Não necessariamente as práticas de yoga. As práticas de yoga
talvez tenham entrado muito antes, quando o médico falou que era bom fazer yoga para ansiedade. Mas foi fazendo yoga para ansiedade como uma ginástica, como uma prática, né, de exercício físico. Quando as reflexões do yoga entram na nossa vida, aí sim, então, a gente está pronto para o ensinamento do yoga. E aí entra também, em paralelo, a última busca, né? Falei, são 4 buscas. A última busca de todo ser humano, que é se ver bem, que é se ver em paz, que se ver feliz, né? Em outras palavras, é se libertar de todo tipo de sofrimento, de todo tipo de limitação, de todo tipo de pequenez, todo tipo de insegurança. Tudo isso a gente quer se libertar. A gente não quer um remédio temporário. Se a gente quer um remédio temporário, a gente toma um porre. Quando você se embebedou lá ou se intoxicou com alguma coisa, temporariamente o seu problema, todos os seus problemas estão resolvidos. Mas quando você retoma, você é a mesma pessoa com os mesmos problemas. Né? Mesmo que você vá para meditação. Entrei em meditação profunda. Quando você acordar, seus boletos bancários ainda estão te esperando. Né? O seu chefe ainda é o mesmo no trabalho. O que a gente quer, na verdade, é, apesar do chefe, apesar dos boletos, apesar do problema de saúde, apesar do universo inteiro, a gente quer estar bem. O tempo todo. Não é bem agora, um pouquinho melhor, um pouquinho menos. Sabe? A gente quer estar sempre bem. A felicidade que a gente busca não é essa felicidade temporária que a gente experimenta. Por exemplo, vou contar um segredo para vocês. Ganhei um pacote de waffle, wafer, com recheio de chocolate. Meu Deus, que alegria! A minha língua adorou. Comeu o pacote inteiro, quase que de uma vez. Delicioso! A gente pode dizer, fiquei muito feliz com o wafer. Durou o quê? Meia hora para acabar com aquele pacote? Talvez até menos. Mas realmente, o melhor wafer que eu comi na vida. Super crocantinho, assim, e o recheio de chocolate belga também estava divino. Foi um dos melhores presentes que eu ganhei aqui no Ashram. Tô brincando. Realmente estava maravilhoso. Então, comer aquele wafer num ashram, no meio da floresta, né? Que nem uma vez, eu vou contar outra coisa que aconteceu comigo. Uma vez estava acho que no 2º ano do curso. Já estava há uns 4 anos na Índia. Estava com uma vontade louca de comer pizza. E não estava indo para a cidade por nada. Estava naquela fase de disciplina, de estudo e tudo mais. Menina, você não vai acreditar. O casal que era o administrador do ashram, ele era o administrador e ela administrava a cozinha, responsável pela cozinha. Tinham ido para a cidade para comprar alguma coisa para o ashram, fazer os trabalhos do ashram e voltaram. 8h30 da noite, ela bate na porta do meu quarto. Já estava todo mundo recolhido. Vem com um pacote assim, olha, retangular. Quando eu abri a porta, tá ela em pé, um pacote retangular. Falou, olha, a gente lembrou de você. Não tinha uma pizza inteira, tinha metade. Mas ainda assim, caramba, metade de uma pizza no meio da floresta. Não, um dia que eu estava, numa época que eu estava doida para comer pizza. Bênção de Ishvara, direto, entregador de pizza na porta do quarto do ashram, sem ter que pagar nada, foi só esquentar. Só esquentar e eu tinha uma pizza no meio da floresta, às 8h30 da noite, no ashram na Índia. O que é isso? Karma, prarabdha. Não posso dizer que não fiquei feliz. Não posso dizer que com a pizza eu não fiquei feliz. Fiquei. Aí no dia seguinte, contei para Mataji no pezinho do ouvido. Eles não queriam que eu falasse, mas eu falei. Ela falou, você nem me deu um pedaço.
Primeira reação da minha guru. Você nem me deu um pedaço. Tem próxima vez eu trago para você. Isso aqui é vida espiritual, tá vendo? Não é... Swami Vivekananda dizia que cara feia, sisuda, é dor de barriga. Não tem nada a ver com vida espiritual. Vida espiritual é descobrir a felicidade e a paz em você, não por causa da pizza, não por causa do chocolate. Então, o que a gente quer não é um momento de prazer e alegria, satisfação, comendo pizza no ashram às 8h30 da noite, no meio da floresta. Isso a gente tem. Tá vendo? A pizza chegou por causa do meu prarabdha. Por causa do meu karma, eu ganhei uma pizza. Talvez se eu tivesse visto o mapa astral daquele dia, tinha lá um planeta trazendo pizza no meu mapa. A questão é, essa felicidade momentânea, temporária, todos nós temos, no ashram ou fora do ashram. A vida fora do ashram, então, muito melhor, que aqui é tapácia, esforço, esforço, esforço. Austeridade, austeridade, austeridade. Então, essa felicidade pequenininha, temporária, são uns flashes, assim, todos nós temos. Em todas as fases da vida. Veja, mesmo a criança que está chorando, que se machucou, que está chorando, que ninguém consola. Se você pegar aquilo que ela gosta mais e botar ali na frente dela, ela vai soluçar e dar um sorriso. Porque a felicidade que a gente experimenta, da mesma forma que o sofrimento, ele é temporário. Tudo que a gente experimenta na vida é temporário. Anityam, transitório, temporário. E tudo aquilo que a gente busca é duradouro. Por isso que a gente sofre. A gente busca o permanente, o duradouro, naquilo que é temporário. Aí é que está o nosso problema. A gente pode usufruir do temporário sabendo que é temporário e não tem sofrimento. Mas se a gente olha para aquilo que é transitório, temporário, como sendo absoluto permanente, vai ter um sofrimento, porque o temporário vai passar, você vai ter de novo um vazio existencial de não ter aquilo que você gostaria. Mas veja a incoerência. A gente quer tudo que é permanente, absoluto, eterno, duradouro, a felicidade que é absoluta, que nem diminui nem aumenta. Mas a gente vai buscar essa felicidade em tudo que dá um pedacinho de felicidade a cada instante. Como que é possível? Pedacinho por pedacinho, você enche o seu estômago. Mas depois de 2 horas está vazio de novo. Pedacinho por pedacinho não te dá a felicidade que você quer. Mas é aí que a gente erra. É aí que a gente comete um equívoco. O que a gente quer é claramente absoluto, eterno, né? Não é à toa que todos os filmes de antigamente terminavam com viveram felizes para sempre. É isso que todo mundo quer. É o para sempre. O eterno, o nityam. Mas a gente está buscando esse nityam, esse eterno, esse permanente, naquilo que é temporário, transitório, anityam. Então, quando a gente entende isso, a gente dá um pulo na nossa caminhada. A gente passa a entender que a nossa busca individual, íntima, é por algo grandioso, absoluto, eterno, e não por satisfações pequenininhas aqui e ali. E esse absoluto, a tradição védica vai apresentar para a gente como aquilo que é livre de limitação. Ou seja, toda limitação é aquilo que a gente não quer. Então, o que a gente quer é quebrar e se libertar de todo e qualquer tipo de limitação. Pode limitar a minha felicidade, a minha paz, a minha satisfação, a minha saúde, o meu trabalho, o meu dinheiro. Qualquer tipo de limitação é o que a gente não quer. Imagina aquele cartão de crédito ilimitado na sua mão. Você nem sabe quem vai pagar a conta. Tudo que a gente quer é ilimitado, livre de qualquer tipo de limitação.
na verdade, é essa busca que a gente tem, mesmo por trás de segurança, mesmo por trás de prazeres, mesmo por trás da empatia e dos valores de fazer a coisa certa. Por trás disso tudo, a gente quer ser sempre feliz, estar sempre em paz, se sentir sempre completo, sem faltar nada. Então, nesse momento, o ensinamento do yoga faz sentido para você. Porque o ensinamento do yoga vai dizer como viver uma vida, como fazer determinadas práticas, como pensar, como analisar, como refletir. Para quê? Para que você busque essa libertação. Lembra, a gente começou falando de libertação? Moksha, Kaivalya, Nirvana, todos esses sinônimos de que? Autorrealização, autoiluminação, liberação, libertação. É isso que a gente quer, a gente nem sabia. A gente quer essa tal dessa libertação aí que o pessoal está falando que é moksha. Nirvana, Kaivalya. Que é o que é prometido por uma vida de yoga, por uma prática meditativa, por uma vida de yoga, pelo estudo, pela abordagem filosófica. Então, é essa vida de yoga, todo o ensinamento que essa vida de yoga traz, tudo que vem num pacote, que passa a partir de agora a ser de valor para mim. Por que que agora é de valor para mim? Porque é através disso que eu vou me libertar. É através disso que está sendo proposto aqui, nessa vida de yoga, nesse estudo, nessa introspecção, nesse mergulho, que eu vou alcançar essa libertação, até mesmo me libertar de não ter que nascer de novo. Olha que coisa incrível! Algumas pessoas ficam meio preocupadas, pô, vou deixar de existir, não tem que nascer de novo, isso aí, não sei não, hein? Não quero isso não. Se você não quer, não vai acontecer com você, não se preocupe. Você tem que querer e querer muito, por muito tempo. Se você não quer, não se preocupa. Pode fazer as práticas de yoga, pranayama, meditação, puja, pode fazer tudo. Se você não quer se libertar, não vai. Vai melhorar um pouquinho de vida, mas não se preocupa, não vai acontecer com você. Mas quando a gente entende que a natureza da minha limitação é a minha opinião sobre mim mesmo, eu é que me vejo limitado, eu é que me vejo carente, eu é que me vejo insatisfeito, eu é que me vejo irritado, eu é que me vejo... Então, peraí, é a minha opinião sobre mim mesmo que eu tenho que mudar. Eu tenho que me enxergar de uma forma diferente. Das duas, uma. Se eu sou assim mesmo, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Limitado, carente, infeliz. Ninguém consegue. Nem uma criança. Se você limita a criança no movimento, ela quer se libertar. Todo mundo quer se libertar. Então, ninguém nunca se acostumou a ser limitado e aceitou na boa. Você pode aceitar por um tempo. Mas tudo aquilo que te restringe, te limita, você não vai conseguir aceitar por muito tempo. Ou você explode ou você implode. Mas você não vai conseguir aceitar por muito tempo. Então, só pode ter uma opção para nós. Aquilo que a gente está buscando é a libertação. Não tem outra opção. Agora eu tenho que entender o que pode me dar essa libertação. Várias pessoas vão falar, planta bananeira, faz shirshasa nas margens do Ganges por 30 anos para atingir a libertação. Outras pessoas vão dizer, não, você tem que ajudar as pessoas, salvar as vacas. É isso que vai te dar a libertação. É aí que entram as diferenças filosóficas, mas nesse campo. Mas, dentro da visão do yoga e das disciplinas da tradição védica, se você viver uma vida de disciplina, disciplina é uma palavra complicada, né? Todo mundo bota na cabeça, começa a coçar a cabeça. Disciplina, rotina, né? Autocontrole, tudo isso dá uma
dá uma certa alergia na gente. Então, é através de um certo autodomínio, autocomando, autocontrole. Controle também é uma outra palavra difícil. É através de uma vida de disciplinas, de esforço, de dedicação, orientado por um professor, com os passos muito claros do que deve ser feito a cada instante, a cada passo, a cada etapa, que vai levar a gente a encontrar essa felicidade absoluta, essa paz absoluta, que a tradição védica diz, que já estão em nós, que já estão na base daquilo que a gente é e na base daquilo que esse universo inteiro é, mas que a gente não consegue ver. Mesmo se a gente pega visões divergentes, por exemplo, existem vários purushas, a base dessa pessoa já é esse purusha. Então, cabe a mim reconhecer a realidade que eu já sou, e para isso eu preciso desconstruir aquilo que eu penso que eu sou. Esse é todo o caminho que a tradição védica dá, mesmo nas suas diferentes escolas de pensamento. Todo mundo deseja libertação, todo mundo deseja encontrar uma felicidade, uma paz que são absolutos, todo mundo quer se libertar das limitações, mas essa libertação, esse absoluto, essa felicidade, essa paz, mora na natureza daquilo que a gente é, na base daquilo que a gente é. É aí que entra a incongruência. Eu já sou a felicidade que eu busco, mas eu vivo infeliz. Como pode? É para isso, então, que esse Hatha Yoga Anushasanam. Então, essa pessoa quer agora quebrar com essa dicotomia de que, ok, já entendi, a felicidade está dentro, né? A piada que eu mais gosto é que eu mais repito, né? Todo mundo fala, escutou em algum lugar, a felicidade está dentro, a felicidade está dentro. Esse ela está dentro de onde? Né? Se fosse olhar dentro, né, o cirurgião seria a pessoa mais feliz do mundo. Ele está, né? Veja, se está dentro, quando você vai tomar banho, você seria a pessoa mais feliz, independente do seu dia. Tudo bem que banho dá sempre uma relaxada, né? Mas tem gente que vai chorar no banho, não é aqui dentro da roupa. Né? Se for dentro, o cirurgião é aquele que vê tudo que está dentro da gente. Né? Dentro do coração, dentro do estômago, dentro da barriga, dentro do intestino, dentro da cabeça. Né? Os cirurgiões seriam as pessoas mais felizes do mundo. E olha, eu não sei não, hein? Os que eu conheci eram meio estressados, assim, meio rabugentos. Dentro da onde que está esse treco? Que até hoje eu não achei. Né? Então, felicidade está dentro significa o quê? Felicidade está na base daquilo que nós somos. É como se viesse a superfície de vez em quando e que retornasse assim, um abismo escuro lá da nossa condição de ser humano. Então, como diria o Swami Dayananda, é como se a gente vivesse sofrimento, sofrimento, sofrimento. Tem uma música de fundo acompanhando a vida da gente. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Felicidade, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Alegria, sofrimento. Então, faz sentido mergulhar num novo estilo de vida, em novas práticas, em uma nova forma de se ver e de ver o mundo, se essa nova possibilidade me traz a chance de entender essa tal dessa felicidade que eles dizem que eu sou. Então, faz sentido dar uma chance, sabe? O que eu já experimentei na vida já me deu os frutos que eu pude colher. Então, agora, faz sentido dar uma chance para essas práticas de yoga. Faz sentido dar uma chance para esse novo estilo de vida. Faz sentido dar uma chance para tudo mais que isso aqui está trazendo num pacote, para ver o que acontece. Porque
Fora disso, eu já sei, eu já fiz so many things. Eu já fiz tantas coisas. Agora faz sentido dar uma chance de tentar alguma coisa diferente e ver como que a gente faz. Então, Hatha Yoga Anushasanam. Faz sentido agora apresentar o ensinamento do yoga, mas eu não vou apresentar hoje. A gente vai para os próximos sutras no próximo encontro do mês. Esse mês de julho ainda. A gente vai ter mais um encontro em julho no final do mês. Então, os próximos sutras ficam para frente. Mas então, faz sentido dar uma chance. Faz sentido desconstruir a ideia que a gente tem sobre a gente mesmo e abrir a possibilidade de enxergar a gente de forma diferente. Mas, para isso, tem que dar esse espaço interno de deixar de lado aquilo que a gente já entendeu antes que não serve. Faz sentido refletir, ter um certo discernimento, uma capacidade de discriminar aquilo que ajuda a gente nesse caminho e aquilo que não está ajudando a gente precisa deixar de lado. Tudo isso é o que vai dar suporte para que a gente viva uma vida, por exemplo, com yamas e niyamas. Por que uma pessoa decide falar a verdade de uma hora para outra? De uma hora para outra, você ouviu Satyam Vada, Dharmanchara, fale a verdade, faça o que é correto. Do nada, assim, dormiu fazendo tudo errado, falando mentira, acordou no dia seguinte, deu uma vontade de só falar a verdade, fazer o que é correto. Não, depende de um bocado de discernimento. Depende de um bocado de capacidade de abrir mão, de abandonar. Eu fiz desse jeito a vida toda, agora eu vou tentar diferente. Depende um tanto dessa disposição interna por tentar algo novo, tentar algo diferente. Mas, como diria o Swamiji, baseado, no que está lá na Upanishad, a gente dá uma chance, ok? A gente dá uma chance. Se a gente ganhar, aquilo que a gente ganha é infinito. E se a gente perder? Aquilo que a gente perde também é infinito. Então, vale a pena dar uma chance. Porque das duas, uma. Ou a gente continua do jeito que a gente está, ou a gente ganha o infinito em nós. Então, a gente tem a visão do yoga trazendo uma abordagem para todas as áreas da vida. Todas as áreas significa todas as áreas. Como que você dorme, como que você acorda, a quantidade de água que você tem que beber, a quantidade de respirações que você tem para fazer num dia, o tipo de comida que você vai comer, o tipo de comida que você vai evitar, o tipo de interação com as outras pessoas, que não deixa de ser um tipo de comida. Comida para os olhos, comida para os ouvidos, para o nariz. Eu lembro quando eu comecei a fazer yoga, com o Dada, que estava lá, com o monge da Ananda Marga, ele era muito estrito, muito firme. Ele dizia, se você passar por um lugar que tem algum cheiro de podre, prende a respiração, não respira. Seu prana vai ficar contaminado com aquela podridão de fora. E eu fazia, tudo que ele falava eu fazia naquela época, 100%. Veja, o yoga é tão forte, eu vou falar da minha própria experiência, apesar da gente não pode falar de si mesmo, enfim. Eu sempre fiz esporte, desde criança. Fazia dança quando comecei a fazer yoga para fazer preparação corporal para dança contemporânea. Em 3 meses, o meu corpo mudou como nunca na minha vida. Fazendo prática de yoga todos os dias, cerca de 1h30, 2 horas, às vezes até 3 horas por dia. Porque eu não consegui ficar em 2 aulas ou 3 aulas por semana. Depois da segunda semana, eu comecei a aumentar. Estava só fazendo prática física, pranayama e tudo que a professora falava da prática. E em casa também. E como preparação para dança.
Em 3 meses, esse corpinho mudou completamente. Aí surgiu uma pergunta, peraí, isso é tão incrível, deve ter algo a mais do que só um estica e puxa aqui e ali, um respira assim assado, um relaxamento no final que eu sempre dormia naquela época, nem ouvia nada. Acabava o estica e puxa, eu estava dormindo já. Peraí, tem alguma coisa de diferente nisso que não tinha nada do que eu fiz na vida antes disso? Aí eu cheguei para a professora depois de 3 meses e falei, o que é esse negócio de yoga? Ela falou, ela explicou e tal. Naquela época já tinha internet, então, né, deu aquele Google para ver. E ela falou, olha, no lugar que eu frequento, se você quiser, pode ir lá conversar com o monge, ele vai explicar melhor para você. Ah, monge? Aí fui, comecei a praticar com eles também. Aí peguei as iniciações, segui o código de conduta, virei vegetariana logo depois desses 3 meses. Minha vida mudou completamente. Eu tinha 19 para 20 anos, então imagina, mais da metade da minha vida mudou completamente. Se eu tivesse seguido aquele caminho, talvez não estaria aqui falando com vocês hoje. Mas a questão é, mesmo através de uma prática física, uma pessoa como eu, que caiu de paraquedas no yoga para fazer preparação física para a dança, com uma capacidade de raciocinar ali, de questionar, vai buscar algo que tenha mais ali. E aí vai acabar no quê? No yoga, no shasa, não. Porque eu acabei nas aulas do Dada lá, vendo Sankhya, Prakriti Purusha, né, nos gunas, estudando sânscrito naquele mesmo ano. Primeira vez que eu estudei sânscrito foi em 2000. Então, tudo isso, se a gente abrir a possibilidade da nossa mente para olhar para nós mesmos, a gente está aberto também para vivenciar aquilo que está sendo proposto, porque logo no início, uma coisa eu entendi, aquilo que eu quero é a libertação. Não quero nada menos que isso. Digamos assim, digamos que a gente pense num trabalho. Digamos que seja uma pessoa da área médica, por exemplo, ou da área de literatura, ou, enfim, uma outra área. Qual que é o máximo que essa pessoa pode chegar? O máximo que ela pode chegar é um prêmio Nobel, né? Ser reconhecido com um prêmio Nobel. Ou digamos que essa pessoa esteja numa empresa, o máximo é o quê? Chegar lá no topo da lista da Forbes, como a pessoa mais rica do mundo, CEO de tal empresa. Né? E aí? O que mais? Tudo bem, você ganhou o Nobel hoje, você trabalhou a vida inteira, 40, 50 anos, e ganhou o Nobel. No dia seguinte, chegou lá no topo da lista da Forbes, a pessoa mais rica do mundo. Vai começar a se preocupar, porque o segundo pode tomar o seu lugar de primeiro, ou o terceiro pode tomar o seu lugar de primeiro. Então, esse conhecimento do yoga traz para a gente um estilo de vida, uma prática, uma alimentação, um jeito de lidar com as nossas emoções, um pacote completo de tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para levar a gente à libertação. Mesmo que no início a gente não saiba, não entenda, nem esteja muito interessado. Esse negócio de não nascer de novo, estou interessado não, professora. Eu adoro viver, quero nascer de novo, sim. Ouvi de um aluno uma vez. Eu adoro, a vida é ótima, adoro viver. Quero voltar várias vezes. Eu prefiro a outra versão, eu não quero ter infância de novo, tá bom? Infância, sabe? Esse negócio de ser bebê, depender de outras pessoas, ter trauma com os pais, sabe? E para a adolescência ficar rebelde por causa dos traumas de infância. Chegar na idade adulta ter problema de relacionamento. Ter que ir para terapia, trabalhar os meus traumas de infância, os pais e tudo mais. Melhor não ter outra infância.
Depende. Cada pessoa depende. Se essa pessoa adoro viver, quero nascer muitas vezes. Não se preocupa, você não vai, não vai deixar de nascer de novo. Você não quer, não vai acontecer com você, tenho certeza. Mas a questão é, o objetivo do yoga tem que ficar claro. E o objetivo desse yoga está dentro do que a palavra yoga significa. Yoga significa, no contexto do Yoga Sutra, com o comentário de Vyasa, yoga significa samadhi. Agora a gente tem outro problema. O que é samadhi? Samadhi pode ser visto aqui de duas formas diferentes. Todo mundo que já ouviu falar do Yoga Sutra ou do Ashtanga, 8 angas, sabe que a gente tem Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Esse Samadhi, que é parte das 8 etapas, ou das 8 partes, ou dos 8 angas, é prática, coisa que você deve praticar, repetir, da mesma forma que o primeiro anga, mas esse é o último. Yama, Niyama, Asana é o terceiro, todo mundo sabe que você tem que praticar Asana para ganhar algum conforto, alguma possibilidade até mesmo de realizar o próprio Asana, né? Então, da mesma forma que você repete essas coisas no início, você também tem que repetir esse Samadhi aqui como etapa. Mas existe um sentido para Samadhi. Esse daqui também é dissolução, resolução, mas é algo temporário, como um estado profundo de concentração. A gente pode entender dessa forma. É um estado tão profundo de foco e de concentração que tudo deixa de existir, só está você e o seu foco. Então, isso você repete de novo e de novo. Todas as vezes que você consegue, você mergulha naquele estado que está só você e o seu foco. Até o objeto no qual você estava focando desaparece. Seria você e a pessoa focada que você é. Mas o Samadhi, que é o sinônimo da palavra yoga, yoga anushasana, tem como significado a total resolução, dissolução. Que significa o quê? Até essa pessoa que está aqui focada desaparece dentro da apreciação daquela realidade do que é. Então, o Samadhi ali, nesse sentido, não de prática, não de etapa, mas no sentido da palavra yoga, também leva ao entendimento do que é moksha, libertação, nirvana, kaivalya. Então, o ensinamento do yoga nada mais é do que o ensinamento que leva a gente a essa libertação. Então, o foco do yoga não é deixar a gente mais flexível, não é fazer ninguém virar hindu, como tem o pessoal projetando aí a abordagem política da direita indiana, nacionalista, vendendo um pacote de yoga para converter o mundo. Tem uns... Não estou brincando, não. Isso é na brincadeira, mas é tudo que eu leio por aí. Pessoas me mandam, eu vejo. Tem um grupo cristão nos Estados Unidos que está colocando um monte de ação e processo e tanta coisa contra as escolas de yoga, dizendo que tem um projeto de conversão. Eles querem converter todo mundo a essa religião pagã hindu. E, na verdade, tem um aspecto de Ishvara Pranidhana Yoga, ou seja, uma entrega ao divino, mas a própria tradição védica diz que o divino é de sua escolha. Ninguém está aqui para te impor que divino que você tem que adorar.
ser chamado Istadeva, tá? Eu já falei em outras palestras abertas, a gente pode falar no outro momento. Então, a questão é usar essas técnicas para te conectar com o divino, que é de sua escolha. Então, se você escolher Nossa Senhora, é a Nossa Senhora com quem que você tem que se conectar. Não, quem quer que você escolha. Mas, no final da história, o objetivo do yoga é libertar a gente de todo o sofrimento e encontrar essa felicidade e a paz. Você deu o nome que for para isso. Sabe? Quando, por exemplo, Jesus falou o reino de Deus está no coração de todos os homens, talvez ele esteja falando dessa mesma felicidade, paz, libertação que a gente está chamando de moksha, kaivalya, nirvana. Só quando você chegar lá que você vai saber. Então, a ideia é saber exatamente por quê, para quê e como. É aí que entra o ensinamento. Yoga Anushasana. O ensinamento, ou seja, você tem que estar muito claro do para quê, por quê e como. Né? Senão é só uma repetição de práticas. Mecânica também, vira mecânico depois de um tempo. Então, cada respiração desse corpo, cada piscada de olhos pode ser deliberado. Cada instante da nossa vida pode ser usado para que a gente encontre um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de felicidade, um pouquinho mais de satisfação, até que a gente consiga encontrar essa satisfação, essa felicidade que são absolutas, que é o objetivo de todos nós e que, de certa forma, segundo a tradição, é o nosso destino também. Então, vou abrir aqui para perguntas. A gente já passou da hora, assim, então... Caramba, eu estava de olho e, de repente, já passamos 20 minutos. Olha, que incrível. Não parece. Eu estou achando que estou 10 minutos antes da hora. Eu estou realmente confundindo o horário do Brasil e da Índia. Estou realmente achando que a gente tem mais 10 minutos. Eu já tomei 20 minutos do horário de vocês. Desculpa. Mas essas coisas são assim. Então, se vocês tiverem perguntas, você pode escrever aqui no chat. Eu vou responder a da Maline. Maline, não sei como é que eu falo o seu nome, você me perdoa se eu falei errado. Então, nos comentários de Sri Shankaracharya, estudamos um diálogo com o oponente Purva-Pakshi. Nessa situação, o entendimento antes era de que esse diálogo era feito com o propósito de estabelecer a visão do Darshana e mostrar a falácia do outro Darshana. No entanto, escutando Samaniya, nesse propósito, ou talvez simplesmente para trazer clareza para o buscador, que esse tipo de diálogo é feito. Veja, o objetivo de apresentar o Purva-Paksha nos textos de Shankaracharya e trazer o contraponto, ou seja, é como se a gente tivesse, para todo mundo que não estudou ainda, é como se a gente tivesse um debate. Você tem dois lados da história, cada um defendendo o seu lado. No final desse debate, dentro da tradição que havia de debates na Índia, no final, uma visão se estabelece sobre a outra quando você invalida os argumentos do oponente, seja através de lógica, seja através da comprovação de uma experiência coletiva, uma experiência individual coletiva, ou seja, através do que o Pramana, o Shastra, fala sobre aquele assunto. Então, no debate, cada um talvez mostre a sua interpretação do Shastra, até que uma visão final se estabelece baseada na lógica, na experiência e no que o Shastra fala. Okay? Esse é o contexto. Então, todas as vezes, veja, a gente está aqui num texto de Shankaracharya. Todas as vezes que Shankaracharya traz para dentro do texto dele uma visão do oponente, ele não está querendo promover a visão do oponente, certo? Ele está querendo fazer com que a gente enxergue quais são as áreas em que a gente pode ter dúvidas, as áreas em que pode não estar claro para a gente,
e ele vai negar a visão do oponente e estabelecer a visão final de Advaita Vedanta, por exemplo. Isso não significa que existia realmente alguém na frente dele ali debatendo as ideias e eu sou o vencedor da história. Mas existe, sim, uma apresentação dos pontos de discordância, da correção disso à luz dessa tradição e do estabelecimento da visão final baseado no quê? Na lógica, na experiência e no Shastra. Então, não é uma visão pessoal. Todo debate é uma argumentação intelectual. Todo raciocínio intelectual pode ter falhas. Então, quando o oponente apresenta a sua visão, seja em que darshana for, o objetivo, seja do lado deles ou do nosso, é estabelecer que a gente está certo, é claro. Ninguém vai debater para perder, né? Ok, eu sei que você está certo, mas eu vou debater aqui. Né? Então, se você pegar, por exemplo, um texto de Ramanujacharya, ele vai trazer o Purvapaksha, que somos nós, Advaita Vedanta, e vai negar a nossa posição, estabelecer com lógica, com experiência e com Shastra a visão deles. E a gente vai fazer a mesma coisa do nosso lado. Então, a questão não é, na verdade, de definir um único campeão do campeonato, sabe? Tem vários times disputando o campeonato e só vai sair um campeão. Um só vai ganhar a medalha de ouro, por exemplo, na Olimpíada. Ou um time vai sair campeão do campeonato. Na verdade, o objetivo por trás não é esse. O objetivo por trás é, dentro da visão em que a gente está, no Darshana que a gente está estudando e tudo mais, entender onde que a gente se diferencia dos outros, e por isso a gente é esse, não os outros. Então, como que os outros apresentam, na verdade, só serve de exemplo de dinâmica, por exemplo, de aula e tudo mais. Por exemplo, quando você fala assim, imagina que você tem um filho pequeno. Aí, digamos que assim, o coleguinha do seu filho está com cárie. Aí a mãe estava conversando com você, tem que levar no médico, ele chorou. Seu filho está ouvindo, o outro coleguinha está ouvindo. Aí o coleguinha fala, doeu, não sei o quê, teve que estar aí o dente. Tá. Quando você chegar em casa, o que você vai fazer? Viu seu coleguinha? Ele não escovou o dente direito e comeu muito doce. O que aconteceu com ele? Ficou com cárie. O que a mãe dele teve que fazer? Levar no dentista. O que o dentista fez? Teve que tirar o dente. Doeu para dedéu. Estava até chorando, né? É isso que você quer para você? O que você vai fazer? Você vai pegar o exemplo negativo e vai transformá-lo numa lição para fazer com que o seu filho escove o dente e coma menos doce. Todo pai vai fazer isso. Não está botando para baixo o outro menino. Não é uma questão de dizer, está errado, que horror, que absurdo. Não, é um ponto muito sutil. Você pega aquela experiência daquela outra pessoa que tem um resultado que não é bom, na sua visão, e usa como um mecanismo de ensinar o seu filho a escovar o dente e a comer menos doce, porque talvez ele não te escute. E aí, vendo o coleguinha em sofrimento, talvez sirva para quê? Ele consiga te escutar e aceitar o que você tem falado. Então, da mesma forma, como mecanismo para ensinar, Shankaracharya vai trazer a visão do oponente e vai negá-la, não para que a gente coloque ninguém para baixo, porque esse não é o objetivo da tradição. Pelo contrário, Shankaracharya, às vezes, vai trazer a visão do Sankhya e de outros de forma tão bela e tão elaborada que mostra apenas o respeito que ele tem por eles. Mas existem pontos de discordância. Nesses pontos de discordância, o que eles falam não encaixa na visão do Advaita Vedanta, mas encaixa na visão deles. É aí que é o ponto que leva um tempo para a gente amadurecer. Então, não é criticar ninguém pelo que eles são ou pelo que eles acreditam. É para mostrar que o que eles acreditam não encaixam na nossa visão aqui, porque o nosso objetivo é essa visão aqui. O que as outras pessoas estão falando
não encaixa nisso aqui. Então, veja os pontos de similaridade, veja os pontos de discordância, descarta os de discordância e fica claro para não cair no mesmo erro. Vou falar uma experiência que eu tive com a professora Glória. Uma vez, a gente estava estudando Gita Bhashyam, e ela leu um bom pedaço, sem dizer para a gente quem era o oponente e quem era do nosso lado. E tudo que a gente ouviu, eu e outros colegas, nós dizemos, é mesmo, certíssimo, incrível, exatamente do jeito que a gente pensa. Aí quando ela acabou de ler aquele texto, falou, tudo Purva Paksha. A gente também... Eu estava aqui assinando embaixo, sim mesmo, Vedanta, puro Vedanta. Aí ela voltou, leu de novo, e aí com a resposta era que Shankara deu, você vê, é como botar a vírgula no lugar errado, né? Mudou a vírgula de lugar, mudou o sentido da frase. É isso. Purva Paksha botou uma palavrinha ali diferente no meio do caminho, o significado inteiro se foi para o lado dele, e eu também, e eles também. Virou todo mundo Purva Paksha. Então, no momento que você entende, caramba, essa dúvida nunca mais vai chegar para mim. Faz sentido isso. Mas, olha, faz sentido para mim, como eu falei para vocês. Encontrar o seu guru, encontrar a sua linha, ver o que faz sentido para o seu coração e seguir. Então, é para que a gente estabeleça uma clareza na nossa própria direção, que a gente vai trazer os exemplos dos outros que pensam diferente. Nunca para desmerecer ninguém, ou nunca para simplesmente colocar ninguém para baixo, ou enfim. O propósito final não é desmerecer ninguém, nem dar menos valor para ninguém. Às vezes existe a visão de cocriação do mundo? Sim e não. Porque existe a questão do karma, né? Karma pode ser visto como uma cocriação. Existe um karma individual e um karma coletivo também. Então, o que todos nós fazemos, né, nessa época que todos nós estamos vivendo aqui juntos, a gente está construindo também o que vem mais para frente. Então, sim e não, dos dois lados. Existe uma possibilidade de, com certeza, como diria Swami Vivekananda, nós somos os arquitetos do nosso futuro. Isso a gente pode chamar de cocriação? Eu nem diria que é cocriação, eu diria que é a nossa própria criação. Dentro desse universo que está criado, você tem o livre-arbítrio, e com o seu livre-arbítrio você pode construir o seu futuro. Então, existe porque não existe um Deus sentado em algum lugar para a tradição védica, né, que está fazendo as coisas acontecerem. Existe uma lei cósmica que vai ciclando, né? Termina para começar de novo, termina para começar de novo. Então, Ishvara, a gente fala de Ishvara na forma de Shiva, Vishnu, Shakti, mas a ideia de Ishvara é a ordem, na forma da própria ordem, dos próprios ciclos, da própria expressão. Então, isso que está sentado aqui, vivendo, falando, agindo, também é Ishvara. É um aspecto manifesto, com 2 braços, 2 pernas, uma mente capaz de pensar. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender num aspecto devocional de que o divino está sentado no nosso coração, então, por isso, esse corpo é um templo, por exemplo. Aquilo que eu faço na minha vida é um oferecimento a esse divino. Tem várias formas de acessar esse conhecimento, essa experiência de devoção e essa atitude. Mas, na verdade, a lei é muito linear. Aquilo que você faz, aquilo você recebe como resultado. Né? Então, o que quer que a gente faça é o que vai vir para a gente como resultado. E o que quer que a gente está vivendo nesse momento é o resultado daquilo que a gente já fez e não se lembra. Então, é algo muito linear. Se você fez algo que é positivo, construtivo, o que você ganha de resultado é algo positivo, construtivo.
Você fez algo de destrutivo e negativo, você ganha de resultado, vai ser algo destrutivo e negativo para você e para, né, para as conexões que a gente faz. Então, existe um processo dinâmico de interagir com o todo e com as partes, né? As partes fazem parte do todo, o todo, né, está ali incluindo todas as partes, nessa dinâmica de criação, né? É um sistema colocado junto ali com várias partes e com uma ordem que faz a roda girar, né? Então, por exemplo, a pandemia foi um karma global, né? O planeta inteiro entrou num karma coletivo, que todos nós tínhamos que viver. Algumas pessoas de forma mais intensa, mais branda, mais exposto, menos exposto, com mais sofrimento, com menos sofrimento. Até a gente, isolado dentro do ashram, ainda assim teve que passar pelos altos e baixos da pandemia. Então, ninguém estava de fora. Todo mundo foi impactado. Isso é um processo de um karma cósmico. Todos nós, encarnados nessa vida, nesse ano, nesse planeta, tínhamos que passar por uma experiência coletiva, mas individualmente graduada. As gotinhas do remédio são de acordo com cada pessoa, mas todo mundo tinha que tomar o mesmo remédio ali. Esse entendimento do karma é muito importante para a gente poder, enfim, crescer mesmo e assumir a responsabilidade, tanto pelo que acontece com a gente, quanto pelo que a gente está se tornando. Né? Para a tradição védica não existem, realmente falando, really speaking, não existem vítimas e algozes. Se a gente pode dizer existe um tipo de vítima, eu sou vítima das minhas próprias escolhas. É o máximo que eu poderia dizer. Mas não existe. O que existe é uma relação de causa e efeito. Mesmo que a gente não veja a causa, a gente está vendo o efeito. Mas aquele efeito pode virar a causa para uma nova situação. Então, se alguém vem e faz alguma coisa comigo, eu vou e faço alguma coisa com aquela pessoa, na verdade, está tudo dentro dessa ordem. O que tem que chegar para mim vai chegar para mim. O que eu tenho que fazer é minha escolha até certo ponto também. Eu só tenho escolha se eu enxergo as escolhas. Se eu não enxergo e estou automaticamente respondendo, também não tem escolha para mim. Estou dentro desse automatismo, como os animais, né? Quanto mais eu enxergo como escolha, mais escolha eu tenho. É que nem um jogo de xadrez. Se você sabe jogar xadrez, mas você está começando, você consegue visualizar só a próxima jogada. Você fez uma e visualiza a próxima. Mas, tipo, é dito que Einstein conseguia visualizar não sei quantas jogadas à frente, com a capacidade né, de conectar todas as possibilidades suas e do adversário, né? Então, quanto mais você vê, mais escolha você tem. Quanto menos você vê, menos escolha você tem. Daquele tamanho é o seu livre-arbítrio. Do tamanho do que você vê. Mas uma coisa é certa, todo mundo pode escolher se libertar. Todo mundo pode escolher buscar uma vida com mais paz, com mais serenidade, com mais integridade. Todo mundo pode buscar libertação. Pode levar um tempo para a gente abrir um caminho, assim, sabe? Tipo, no meio do mato ali. Mas essa é a única escolha que todo mundo é 100% livre para fazer. É a escolha pela felicidade, pela paz, pela libertação. Essa todo mundo é 100% livre para fazer. Ninguém pode empurrar você, ninguém pode fazer por você. É 100% nossa. Então, eu desejo a vocês um bom domingo, um bom almoço. Já comi um bocado de tempo do seu almoço. E a gente se vê, então, numa próxima vez, nas próximas aulas. Agradeço o interesse de vocês. Por causa, né, de vocês que a gente está aqui, compartilhando esse conhecimento. Espero que tenha sido útil. A gente continua, então, no próximo workshop, vendo, então, os 4 primeiros sutras, que dão a visão geral do que o yoga se propõe. Então, até breve. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Tat Sat. Namastê, obrigado. Até breve.